O impostômetro, que soma o valor arrecadado em todo o Brasil, bateu a marca de R$1,5 trilhão. O número foi somado 14 dias antes que no mesmo período do ano passado. E o brasileiro começa agora a pensar numa possível reforma tributária. A arrecadação de impostos no país não dorme. 24 horas de todos os dias estão acontecendo movimentações financeiras que geram tributos, seja para a União, o Estado ou o município. A gente cumpre, né, mãe? Eu acho que paga além da medida, paga um excesso muito grande de imposto. Tudo que você usa, você está pagando imposto, está incluído, né? Então é muito imposto, né? Desde uma compra pequena que você faça no supermercado no dia a dia, até um carro que você compre, tudo tem algum imposto embutido no valor que você está pagando que vai para o governo, fora o que é descontado do salário, né? E o valor é realmente alto. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que soma todos os valores arrecadados no país, chegou na última semana na marca de R$1,5 trilhão. Esse número foi alcançado 14 dias antes em relação ao ano passado. É um patamar bastante elevado, né? Comparado a muitos países desenvolvidos, com a diferença que em muitos países desenvolvidos o serviço público que é dado em troca para a população tem uma qualidade muito superior em geral do que a gente observa aqui no Brasil. E apesar da insatisfação popular, o economista reforça a real funcionalidade dessa arrecadação. Tudo que o governo fornece à população, ele precisa ser financiado e em grande parte é financiado por esses impostos que a população paga. Os passos rumo à aprovação da reforma da Previdência chamam a atenção para o quanto é complexo o sistema tributário brasileiro. Uma reformulação também neste setor beneficiaria muita gente. Ela beneficiaria o contribuinte, beneficiaria o empresário, o cidadão e inclusive a fiscalização tributária. E quem lida diretamente com o sistema tributário conta o quanto ele é complexo. Acaba gerando uma perda de tempo e de dinheiro, até para poder entender essa legislação e poder aplicá-la de forma correta. E para que esse passo seja dado, o movimento deve começar pelo governo federal. É de fundamental importância que ela tenha apoio tanto dos estados quanto dos municípios, para que de fato ela seja ampla da forma que precisa ser. E é uma oportunidade muito boa para que a gente tire algumas distorções do nosso sistema tributário, tente reduzir essa carga tributária e simplificar. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Bem, você vai lembrar que a reforma tributária pode ser votada já no segundo semestre, portanto, este ano ainda na Câmara dos Deputados. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Edgar Monfort, que é economista e também professor da USP de Ribeirão Preto. Professor, a carga tributária brasileira pode ser considerada alta? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A carga tributária brasileira tem uma característica interessante. A gente paga impostos como os europeus. É mais ou menos a mesma percentagem do PIB que os países europeus pagam, cerca de 35% do PIB. Professor, como uma reforma tributária pode beneficiar o país de forma geral? Consumidor, empresário, fiscalização? Certamente, é muito importante essa reforma tributária. Ela pode beneficiar os empresários por uma maior racionalidade dos tributos. Hoje, o nosso sistema tributário tem 66 tributos. Gera possibilidade de corrupção e perda de competitividade. Além disso, você pode ter isenção para produtos de exportação, como acontece em outros países. E, além disso, uma maior racionalidade pode reduzir o peso dela para o consumidor. A gente paga muito imposto indireto, ICMS, imposto sobre consumo. Professor, o sistema atual acaba provocando muitas falhas, gerando um gasto de tempo e também recursos? Sem dúvida, esse é um ponto que tem que ser melhorado. Na verdade, no mundo inteiro se caminha para você ter impostos do tipo valor adicionado. Então você tem um imposto que substitui um monte de tributo e você, na verdade, tributa somente aquele valor que é adicionado. Então, nesse sentido, essas propostas têm ido na direção de uma simplificação, que além de melhorar a competitividade, facilita a fiscalização. A reforma do sistema não seria apenas para rever os valores? Não,
Se for isso, na verdade, estão perdendo tempo. Na verdade, a reforma tem que ser uma reforma com o objetivo de racionalizar o sistema, simplificar e, ao mesmo tempo, incorporar um pouco mais de impostos diretos sobre a renda. A gente paga imposto como a Europa, mas muitas vezes a gente tem serviços de terceiro mundo. A comunidade se queixou muito que o governo não retorna com qualidade os valores pagos através dos impostos. Esse é um erro que o Brasil comete quando comparado com outros países que têm carga tributária elevada? Isso, esse é um erro que tem acontecido. Na verdade, como eu já disse, o Brasil paga, os brasileiros pagam impostos como os europeus. E, na realidade, recebem um serviço de pior qualidade. Isso vai ter que ser um processo que ataque várias frentes. Maior fiscalização. Agora, um melhor sistema tributário, mais racional, na realidade, ele facilita essa fiscalização. E depois, é claro, tem que ser feito um esforço por parte do governo de melhoria da aplicação dos recursos públicos. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que Barrinha ainda descarta resíduos de forma irregular e meio ambiente corre perigo. Tudo isso há um ano, Pussi. Obrigado, até daqui a pouco, Rafael.